Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Que a bondade e a graça do Senhor abençoe sua vida e abençoe toda a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Virtual. Esta aula é mais uma aula de esclarecimento a respeito de dois temas que as pessoas ainda têm bastante dúvida, né? Uma, na verdade, é porque também eu acabei não falando na lição passada, que tem a ver com a questão daqueles que morrem sem Cristo. Eu dei muita ênfase na lição anterior sobre o estado intermediário dos que morrem em Cristo, daqueles, né, qual é o estado dessas pessoas, mas eu não comentei tanto daqueles que morrem sem a fé em Jesus Cristo, sem ter crido em Cristo Jesus, né? Então, eu vou tratar na segunda parte dessa aula sobre essa temática. E a primeira parte dessa aula será sobre a questão do milênio. Existem aí muitas interpretações sobre a questão do milênio. Eu não vou tratar como penso as outras interpretações, eu vou tratar, claro, daquela que é concernente à nossa fé reformada, a da qual nossa igreja se baseia, né? Afinal, essa escola bíblica aqui é uma escola bíblica promovida pela Igreja Presbiteriana Independente e para a gente o que interessa é aprender conforme a doutrina que nós professamos, que achamos mais coerente com o todo da Bíblia. Porque muitas interpretações bíblicas sempre partem, às vezes, de um único texto e aí constrói toda uma teologia sobre um único texto, sendo que, na verdade, a gente tem que olhar para o todo da Bíblia, né? E dentro desse todo da Bíblia, as igrejas reformadas, né, da qual a IPI nossa participa, ela tem uma crença a respeito do milênio e nós vamos tratar, então, desse tema nessa primeira parte da aula aqui, tá bom? Eu vou convidar você a ler comigo um texto do Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 a 6, onde traz essa questão do milênio. Lá diz o seguinte: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, nessa passagem que nós lemos aqui, trata muito dessa questão do 1000 anos, fala várias vezes, né, sobre 1000 anos. Então, nós vamos tratar primeiro sobre essa questão do reino milenial, né, como é o tema dessa aula, a respeito de como é que nós vemos, como interpretamos esse texto do Apocalipse sobre os 1000 anos. Aí eu quero, a título de introdução, lembrar algumas coisas que eu já falei. No começo dessa série de estudos aqui, sobre a consumação dos séculos, eu falei da importância do reino de Deus ter sido instalado por Jesus Cristo. O Senhor instalou o seu reino, né? E ao instalar o seu reino, ele começa a governar. E também falei da questão de que ele nos fez de um reino de sacerdotes. Então, o reino de Jesus, a qual ele inaugura na vinda dele, na encarnação dele, quando ele veio neste mundo, este reino foi constituído depois, não é? Com a ascensão de Jesus e dando autoridade aos apóstolos e à igreja, ele institui todos os sacerdotes, todos somos cooperadores, todos participamos dessa nova aliança em Cristo Jesus. Na antiga aliança existia somente um pequeno grupo
de sacerdotes que eram relacionados à tribo de Levi. Na nova aliança em Cristo Jesus, todos fomos considerados sacerdotes. Por isso, a teologia reformada deu tanta ênfase logo do início na sua teologia do sacerdócio universal de todos os fiéis, né? Então, eu vou ler a título de introdução um texto para nos relembrar disso. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, diz o seguinte: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, não é? Aqui deixa muito bem claro, Apocalipse capítulo 1, principalmente no versículo 6, que o Senhor nos libertou dos pecados e nos constituiu um reino. Ele fez da igreja, ele fez do seu povo, e quando eu falo igreja, não estou me referindo à igreja local, à igreja presbiteriana independente, à igreja presbiteriana, à Assembleia de Deus, Batista, não. Estou me referindo ao povo de Deus. Ele constituiu esse povo de Deus um reino. Ele fez desse povo um reino, onde Jesus governa. Cada um de nós somos sacerdotes para o Deus e Pai, né? E por isso nós devemos dar glória ao Senhor por ter feito isso. Então isso é muito importante para nós entendermos a questão do milênio, a questão que o reino foi constituído do povo de Deus, de todos os salvos em Cristo Jesus. E o reino começou. O Senhor governa sobre nós. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Kyrios, né? A expressão grega para falar de Senhor no sentido máximo, né? Que era o título, inclusive, que era dado aos imperadores romanos na antiguidade. Mas Jesus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? E apesar de a Bíblia não usar essa expressão, mas ele é o imperador dos imperadores também, né? Então isso é importante. O Senhor nos constituiu um reino de sacerdotes. Quando o Senhor instala esse reino, o que ele faz? Ele precisa prender Satanás. Ele precisa colocar Satanás sobre a prisão, ele precisa amarrar. Então, essa prisão de Satanás que acontece nessa nossa leitura aqui de Apocalipse capítulo 20, ela ocorre, segundo a visão reformada, a teologia reformada, né, ela ocorre durante o ministério terreno de Jesus. E nós vamos entender o porquê. Jesus fala dessa questão de ele precisar amarrar, né, Satanás. Ele fala dessa questão de amarrar o valente, que é a expressão usada, porque ele está usando ali uma metáfora, né? A fim de poder saquear a sua casa, né? Lembra quando Jesus disse que as portas do inferno não poderão prevalecer, né, contra a igreja? Então, quando a igreja invadir, né, para pregar o evangelho e restaurar vidas, o inferno, as portas do inferno não conseguem resistir, porque Jesus prende esse valente. E esse texto, da qual Jesus fala dessa prisão, se encontra lá em Mateus 12, versículo 29. Lá Jesus diz o seguinte: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente e então lhe saquear a casa? Né? Ou seja, nós observamos aqui Jesus falando da necessidade de Satanás, aqui é a expressão usada do valente, né? Da necessidade de prendê-lo para saquear-lhe a casa. Né? O Senhor quer evangelizar, o Senhor quer pregar as boas novas, ele quer restaurar vidas prisioneiras de Satanás, vidas oprimidas por Satanás. Como usando a expressão dos salmistas, vidas que estão sobre as correntes, né, de Satanás. Aí lá em Salmo vai falar sobre quebrar as correntes, né? Então é necessário amarrar esse valente, prender esse valente. Tem uma outra passagem que Jesus, quando os discípulos estão vindo, né? Os discípulos estão todos alegres, porque libertaram as pessoas do domínio de Satanás, curaram enfermos, né, expulsaram os demônios, aquelas coisas. E aí o Senhor diz, de fato eu vi Satanás cair como um raio. Né? É uma outra referência dessa questão de Jesus estar amarrando. Né?
E então, para que a igreja e o Espírito de Deus possa, na presente temporalidade, né, triunfar sobre as forças demoníacas, era preciso neutralizar essas forças demoníacas. Então, por isso que Jesus vai dizer ainda lá em Mateus 12, agora no versículo 28, o seguinte: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então é chegado a vocês o reino de Deus. Ou seja, mais uma confirmação, né, de que a ação do Espírito Santo, Jesus e depois, né, a igreja, para ela triunfar, para ela poder pregar, ela precisa ter domínio sobre o maligno, prender o maligno, amarrá-lo e assim ter esse momento de dispensação da igreja, dispensação da graça, o tempo oportuno da pregação. Por quê? Porque Satanás, ele tem um poder muito grande de enganar as pessoas, tem um poder muito grande de persuadir essas pessoas, tem um poder muito grande de aprisionar essas pessoas. Então, o Apocalipse capítulo 20 que nós lemos, quando fala da necessidade de prender Satanás, também faz referência a isso, dizendo assim, para assim impedi-lo de enganar as nações. Ou seja, para que o evangelho possa avançar, é necessário assim impedir que Satanás tenha livre ação e atuação no mundo de enganar as pessoas, né? É interessante, né? Você vai dizer assim, mas o Satanás continua enganando as pessoas, continua ainda prendendo as pessoas, né? Só que com um poder muito restrito, porque Satanás é solto, aliás, é preso, mas todos os seus demônios estão soltos, atuando no mundo, né? E tem outra coisa que é muito importante a gente falar, que é assim, a gente aprendeu a culpar Satanás de tudo, né? Então o pessoal até brinca dizendo que Satanás tem costas largas. Porque, de fato, é muito fácil a gente fazer essas projeções, né? Eu estou usando aqui uma expressão da psicanálise, né? Essa projeção de a gente culpar o outro pelos nossos erros. Então, o ser humano, desde a queda de Adão, já tem uma tendência ao auto-engano. Já tem uma tendência à mentira. A sua mente está corrompida. Isso que dizia todos os teólogos reformados, né? Que uma das principais efeitos do pecado de Adão e Eva foi corromper a nossa mente, corromper a nossa racionalidade. Enquanto o Senhor Jesus não nos liberta, a nossa mente ela tende a cair no erro. Então, o que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente fica culpando muito Satanás de que engana todo mundo, mas às vezes é nós mesmos nos enganamos. O ser humano tem uma tendência fácil de auto-engano. O ser humano tende a racionalizar e a desejar coisas baseado no seu estado de natureza. E aqueles que caíram em pecado, desde Adão, tendem a ter uma natureza corrompida, uma natureza para o pecado, uma natureza para o engano, uma natureza para a mentira, uma natureza para a arrogância, para a vanglória, para a ganância, para a vaidade, enfim. Então, não dá para ficar só culpando Satanás, né? Apesar de que seus demônios estão aí agindo, mas o que o texto bíblico mostra para nós é que o valente precisava ser amarrado para, assim, impedi-lo de enganar as nações. Né? E aí, então, daí em diante, né, o evangelho pode ser proclamado, né, desde lá da época dos apóstolos até hoje em dia, né, a fim de que o evangelho possa alcançar todos aqueles a quem Deus elegeu antes da fundação do mundo para serem salvos, né? E aí o nosso texto traz uma outra coisa muito interessante que eu abordei na aula anterior, mas que é importante ressaltar aqui para a nossa compreensão. Quando o texto fala da ressurreição, a primeira ressurreição. O fato de que esses 1000 anos, ele ainda não vai acontecer, mas ele já está acontecendo, é o fato que o texto ressalta a primeira ressurreição como o estado em que precisa estar aqueles que vão reinar com Cristo durante esses 1000 anos, que é a igreja. Então, a primeira ressurreição, eu referi-me à aula passada,
baseado em Romanos capítulo 6, que ela já aconteceu, essa primeira ressurreição, não da ressurreição física das pessoas, mas da ressurreição espiritual dos que creem. Então, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, como diz Romanos capítulo 6, Paulo fala em Colossenses, fala em Filipenses, né? Em Coríntios faz referência a isso também. Então, aqueles que creem em Cristo Jesus, eles têm esse estado de regeneração, a qual Paulo chama também de ressurreição, a primeira ressurreição com Jesus. Jesus ressuscita dentre os mortos, e todos aqueles que têm fé nele, né, morre com ele na sua morte e ressuscita na sua ressurreição, para ter novidade de vida, para ser novas criaturas em Cristo Jesus. Então, essa primeira ressurreição é que nos coloca, de fato, dentro desse reino milenial e que nos faz ser um reino de sacerdotes, reinando com Cristo e podendo fazer com que a igreja avance. Por isso que a teologia fala de duas igrejas, né? Para nosso entendimento sobre essa realidade física e espiritual, né? Então ele fala de duas igrejas, que é a igreja militante, que é a igreja visível aqui na Terra, de todos os crentes que estão vivos no corpo, né? Porque eu falo na aula passada sobre essa questão da vida biológica, a vida zoe, né? Então, todos aqueles que ainda estão vivos biologicamente aqui na Terra e creem em Cristo Jesus, fazem parte dessa igreja militante. Mas existe também a igreja triunfante, que é todos os salvos em Cristo Jesus, né? Tanto aqueles que estão vivos biologicamente, quanto aqueles que estão vivos somente no zoe, a vida eterna, que já morreram na questão biológica. Essa igreja triunfante, segundo Efésios 2,6, ela está sentada com o Senhor nas regiões celestiais em Cristo Jesus e reina com Jesus. Então, essa ideia nos traz essa questão dessa primeira ressurreição, porque fala primeiro, porque depois ele fala de uma segunda ressurreição, que é a ressurreição de todos depois. Né? Eu falei isso na aula passada. Na ressurreição de todos, aqueles que não morreram em Cristo também vão ressuscitar para um julgamento eterno. Né? Para um julgamento eterno. Então, a primeira ressurreição do nosso texto aqui de Apocalipse 20, versículos 5 e 6, é para ressaltar isso, de que nós fomos revividos, né? Nós fomos regenerados, houve essa ressurreição espiritual para que a gente pudesse reinar com 1000 anos com Jesus. E aí essa ideia do 1000 anos, que é uma outra questão muito interessante, porque o texto de Apocalipse é um texto simbólico, né? É um texto cheio de metáforas, de alegorias, né? Usando imagens confusas. Se o livro de Apocalipse tem toda essa linguagem metafórica, por que só os 1000 anos vai ser interpretado literalmente? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Então, se tudo é simbólico, por que também os 1000 anos não pode ser simbólico? E aí aqui eu trago a ideia reformada de que os 1000 anos é somente para retratar, primeiro, essa questão de um tempo longo, né? De um tempo muito longo, como já está durando. Né? Nós já temos aí 2000 anos, mais ou menos, desde que Jesus ascendeu aos céus. Então, os 1000 anos é para falar desse tempo longo, que é o tempo de reinado do Senhor Jesus Cristo. Porque lembra que eu já falei isso lá atrás também, né? nas primeiras aulas da série, que quando chegar no final na consumação do século, depois que Jesus fizer tudo o que tem que fazer, ele vai entregar o reino ao Pai. Lembra que eu falei isso? Paulo fala isso aos Coríntios, né? Então, Jesus está reinando por 1000 anos, e esse 1000 anos é um ano simbólico, que é uma grande temporalidade, mas depois disso ele vai entregar o reino ao Pai. Entenderam por que então fala de o reinado de Cristo durante esse tempo? Porque ele vai depois entregar o reino ao Pai, e o Pai que vai continuar como soberano sobre toda a terra, né? Outra questão também da questão do 1000 anos, que é essa ideia do número 10, o número completo, né? Que é a ideia também de que o 1000 anos simboliza um tempo de completude. Aquilo que Paulo usa na expressão grega de pleroma, né? Um tempo completo, um tempo pleno.
Por quê? Porque o tempo que Deus determinou para consumar a história da humanidade é um tempo completo, mas isso não tem a ver com números, tem a ver com aquilo que Ele está fazendo, que é salvar todos os eleitos. Tem uma passagem em Apocalipse, lá no capítulo 13, que o Senhor fala de completar o número daqueles que iam ser salvos. Então existe um número que Deus estabeleceu daqueles que vão ser salvos, de todos os seus eleitos. E o tempo vai se estender até que se cumpra, né, a salvação de todos esses eleitos. Então os 1000 anos tem essa ideia de um tempo longo, né, uma simbologia para falar de uma longa temporalidade e de ser um tempo completo. Aí após esses mil anos, após esse templo de Jesus, que é a plenitude, né, que é esse tempo, que é essa dispensação a que nós vivemos da graça, da salvação, aí vem a grande tribulação, Jesus, né, desce à terra, né? Mas antes disso vai haver o aparecimento. Aí que vem a outra coisa interessante para a gente compreender, né? Antes da vinda de Jesus, nas primeiras aulas que nós tivemos aqui, nós falamos do quê? Do aparecimento do iníquo, né? Ou seja, lá no texto de Tessalonicenses, capítulo 2, que nós abordamos lá no começo, fala de que agora, no nosso tempo, existe algo que retém a ação de Satanás e o aparecimento do anticristo. É uma referência também que Paulo está usando para essa prisão de Satanás, que já está preso, desde a vinda de Jesus Cristo até o final, até a grande tribulação, né? Aí ele é solto, Satanás. Aquilo que o retinha não vai reter mais. Aí ele é solto. Aí ele atua através do anticristo. Aí ele engana as nações. Ele vem com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, como Paulo usa lá, segundo Tessalonicenses capítulo 2. E aí sim, né, Jesus vem e põe fim a Satanás completamente. O Paulo diz lá em Tessalonicenses que o Senhor exterminará ele com um sopro de sua boca, né? Até gostei uma vez de uma expressão que um pastor estava usando, né, dizendo que Satanás não chega a ser nem inimigo à altura de Jesus Cristo pelo fato de que ele é exterminado com um sopro de boca. Alguém que pode ser exterminado com um sopro da boca não chega a ser inimigo, né? Gostei dessa ideia, né? Mas aí sim põe o inimigo, né? E aí Jesus, né, ele faz toda a festa com seus eleitos, né? Ressuscita, vai ter a segunda ressurreição para o julgamento, os eleitos vão estar, né, com Cristo, os outros serão condenados, e aí Jesus entrega o reino ao Pai, né? Então assim se completa esses 1000 anos que na visão reformada já estamos vivendo nessa longa temporalidade até que se complete. Satanás está preso, né? Essa prisão, segundo a expressão de Paulo, é uma forma de reter o seu poder sobre a igreja, sobre o mundo, para que o evangelho possa ser pregado. Por isso que Jesus diz: pregue enquanto é dia, pois a noite vem que nada mais poderá ser feito. O que está se referindo é o seguinte: depois que Satanás for solto, aí a igreja vai ser completamente perseguida. A igreja fiel, porque vai ter a igreja apóstata também, né, que vai seguir Satanás, né? Mas aí o tempo da graça, ela vai praticamente, né, acabar. E aí Satanás vai ter total força e poder junto com o seu anticristo, que ele vai levantar para enganar as nações e vai levar muitas pessoas com ele até, né, Jesus voltar. Então essa é a questão da qual, né, nós precisávamos esclarecer sobre o milênio. Mas aí, como eu falei também na segunda parte, aqui nós vamos tratar sobre a questão dos que morrem sem Cristo, né? Essa questão eu falei muito dos que morrem em Cristo, né, que vão estar em estado de consciência,
gozando do paraíso de Deus, né, no céu, até que haja a segunda ressurreição, que eles vão, né, ter os seus corpos glorificados e gozar eternamente com Jesus Cristo. Mas e os que morrem sem Cristo, né? Aí precisamos primeiro esclarecer uma coisa. A graça de Jesus Cristo, a graça salvadora de Jesus Cristo, ela começa com ele, né? Com Jesus. Quando ele vem à terra, prega o evangelho, morre, né, na cruz do Calvário e ressuscita. Aí a salvação acontece por intermédio da graça, nós tendo fé em Jesus Cristo. Todo mundo que não crê em Jesus Cristo já está condenado, né? Antes de Jesus Cristo, né, o meio de salvação era por meio de obras. A antiga lei era por meio de obras. Obras que deviam ser feitas não só em obediência à Torá, mas também às leis do coração. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 1 e 2, Paulo coloca de que Deus também colocou a sua lei no coração das pessoas. Então as pessoas sabem o que era certo e sabem o que era errado fazer. Elas têm consciência disso. Então, até Cristo, o que essas pessoas fizeram de bem, isso conta positivamente para elas. O que fizeram de mal, conta negativamente. Existe a teoria de que quando Jesus vem, na sua morte e ressurreição, acontece um julgamento para todas essas pessoas anteriores à graça, anteriores a ele. E aí uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. E aí daí em diante agora, salvação só por intermédio de Jesus Cristo. Né? Só por intermédio de Jesus Cristo. Pedro diz muito bem isso lá em Atos capítulo 2, né, que por nenhum outro nome podem ser salvos, nem por nenhum outro nome ninguém pode chegar a Deus a não ser por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único mediador da salvação. Então, aqueles que morreram antes da vinda de Jesus já teve um tipo de julgamento, segundo algumas teorias, alguns para a vida eterna, outros para a morte eterna. E depois de Jesus Cristo, né, aqueles que morrem sem a fé em Jesus Cristo estão aguardando a sua ressurreição para o julgamento, para o juízo final. E aqueles que morrem sem Jesus Cristo, segundo a teologia reformada, acredita que essas pessoas foram diretamente para o inferno. Por quê? Porque ela já tem uma pré-condenação, o fato de não crer. Aí eu vou ler 2 textos para a gente compreender isso. Primeiro texto de Hebreus 9, 27, diz o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. E João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, esses 2 textos mostram para nós que aquele que morre está destinado a enfrentar o juízo. Principalmente para os que não creem, porque Jesus diz, os que crê, ele não é julgado. Por quê? Porque Jesus já foi julgado no lugar dos que creem. O que não crê já está julgado. Pelo fato de não crer, já é um julgamento para ele mesmo, né? Porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então, dada essa característica, se acredita então que já a punição eterna para os que não morrem em Cristo, os que não tiveram fé em Jesus Cristo, essa punição eterna já acontece imediatamente logo após a morte. Então, por isso que ela já vai para o inferno. Nós lemos na aula passada de que quando, para o julgamento final, o Senhor chamará todos os mortos, né? Aí diz uma expressão lá, diz, o inferno dará os seus mortos também, para que eles participem do juízo, para que a condenação de fato aconteça, né? É mais ou menos o seguinte, o estado daqueles que morrem sem Cristo. Uma pessoa quando, né, a título de exemplo, uma pessoa que quando comete um crime na nossa sociedade, ele tem que passar por um julgamento. Se ele foi pego em flagrante, ele é preso. Ele vai ser julgado depois, mas ele já é preso, né? Por que ele vai ser preso? Para que ele não continue cometendo crimes, né, solto antes do seu julgamento. Aí tem pessoas, existem, né, vários dispositivos, né, jurídicos, que a pessoa pode pedir um habeas corpus, aquela coisa toda para poder responder em liberdade, né, tentar provar a sua inocência, qualquer coisa desse tipo assim.
O problema é que esses dispositivos legais que o mundo cria não existem no mundo espiritual. Então, viveu uma vida de pecado, não creu em Jesus Cristo, morreu, já vai preso, já vai para o inferno. Né? Não tem habeas corpus para essas pessoas, né? E até a ideia do purgatório já caiu, né? Nem a Igreja Católica mais acredita no purgatório. Há pouco tempo atrás, o Papa Bento XVI ele pôs fim à teoria, né, a teologia do purgatório. Então, não existe dispositivo nenhum, já vai, enquanto espera o seu julgamento e a sua condenação no juízo final. Então, esse é o estado dessas pessoas, né? Então, eu tinha esclarecido muito sobre a questão do estado daqueles que morrem em Cristo, com fé no Senhor, né? Mas não tinha falado sobre esse estado dos que morrem sem Cristo. Essa é a condição. Já estão no inferno, esperando a condenação final. Né? Pelo fato de não crer, por ter negado Jesus, por si mesma, ela já é condenável. Né? Então, esses dois temas, né, que eu queria esclarecer antes de a gente ir para a aula final, que já é na semana que vem. Nossa aula final será sobre esse juízo e a criação do novo céus e nova terra, esse estado eterno que o Senhor está fazendo para nós e que nós tanto ansiamos também. E aí eu quero concluir com um texto de Pedro, né, para que a gente saiba o que fazer enquanto estamos aqui. Enquanto estamos dentro desse milênio, dentro desse reinado de Cristo, que o Senhor reina, o seu reino já está estabelecido, nós somos sacerdotes reais nesse reino e temos uma função importante. Então esse texto que eu concluo vai falar sobre isso. 1 Pedro 2,9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, e nós temos a missão, como propriedade exclusiva de Deus, de proclamar as virtudes do Senhor Jesus Cristo. Proclamar a salvação do Senhor Jesus Cristo enquanto é tempo, enquanto estamos nesse milênio, enquanto o Senhor reina. Porque logo, logo, Satanás será solto, né? Vai levantar o anticristo, vai perseguir a igreja, vai vir a grande tribulação, né? E depois Jesus vem e aí não terá mais tempo nenhum, né, de pregar o evangelho, de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, como sacerdotes, preguemos o evangelho, testemunhemos de Jesus Cristo, oremos pela salvação dos nossos entes queridos e amigos. Amém, irmãos? Que Jesus abençoe e até a próxima aula, que será a última aula dessa série. Até lá.